Primeiro livro, capítulo 15, alguns versículos somente, depois o capítulo 16. 15:1. Primeiramente do 1 ao 7. Depois nós vamos dar um salto ao capítulo 16. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido na minha casa seja meu herdeiro, será meu herdeiro. Versículo 4: ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o seu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por herança, por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar por herança esta terra. Primeiramente, até aqui, eu sinto que nós estamos trazendo esse texto para revivermos promessas na nossa vida, irmãos. O que nos afasta das promessas de Deus são somente o nosso esquecimento, as desventuras pelas quais nós passamos, que fazem com que nós acabemos, por uma razão ou outra, nos esquecendo. Porque Deus, quando lança uma palavra para nós, ela nunca voltará vazia. E o interessante é que nesse início da palavra, obrigado, o início dessa palavra, ela abre com um diálogo onde um homem não sente nenhum tipo de receio ou constrangimento de falar daquilo que é mais doloroso, daquilo que mais o aflige diante de Deus, onde nós verdadeiramente vemos que na oração não cabe controle, ou nós buscarmos nos mantermos aparentemente de uma maneira onde nossos sentimentos sejam guardados e preservados. Nada disso. O que a gente percebe é que Abraão nos dá uma perfeita maneira de nós nos apresentarmos a Deus quando algo nos incomoda profundamente. Olha, Abraão tinha uma vida com Deus de conquistas e de realizações. Havia uma intimidade, um relacionamento com Abraão e Deus que fascinava as pessoas que conviviam com Abraão, de modo que Abraão viveu um período de muita graça diante do Senhor. Mas uma coisa ainda dentro de Abraão não se assentava. Às vezes nós somos estes que já contabilizamos vitórias e experiências, mas alguma coisa ainda dentro de nós precisa se assentar.
E nesta oração, Abraão abre o coração. Senhor, como vai se dar uma promessa se eu não tenho filho? Como se na minha vida as coisas fossem em todo tempo incompletas. Olha, percebam que Abraão não está falando de algo que o suprisse materialmente. O que está falando Abraão é acerca da necessidade de Abraão suscitar descendência. E uma das coisas que chamam a atenção é que Abraão vinha constituindo ganhos materiais. E um sentimento humano de Abraão, ele falou: poxa, eu vou deixar para quem tudo isso? Como se a nossa maior preocupação, irmãos, fosse para quem nós fôssemos deixar um pouco de dinheiro. Como se Deus olhasse para nós e se movesse em nossa direção com uma ideia de que nós vamos nos perder se nós não tivéssemos um filho para deixar um pouco de coisas. Mas era um sentimento legítimo de Abraão. Abraão estava sentindo essa angústia anterior. E Deus abre dizendo: Abraão, eu sou o teu escudo. Ou seja, nada vai te atingir, porque eu estou na tua frente. E às vezes é tão importante que nós ouçamos isso de Deus. Em vez de nós adotarmos uma atitude de ficar sempre nos desviando das flechas que são lançadas contra nós, nós tenhamos a certeza que elas não vão nos atingir, porque Deus é o nosso escudo. Deus está preparando corações nessa noite para que nós possamos resistir ao dia onde muitas coisas são lançadas em nossa direção. Então eu estou abrindo essa palavra e associando ela com a primeira leitura que nós fizemos, que Deus todos os dias está construindo uma parte do nosso mosaico, da história da nossa vida. E não adianta nós ficarmos parados diante desse desenho, preocupados com a figura que está lá na frente, se nós temos ainda que cuidar do dia de hoje. A pior coisa que nós sofremos é quando nós sofremos por antecipação. Essa ansiedade que nos toma conta e nós acabamos perdendo o momento importante de hoje porque estamos preocupados com amanhã. Mas Abraão lança diante de Deus: Senhor, tem sido bom caminhar contigo, mas há algo que eu preciso, há algo que me angustia, há algo que me inquieta, há algo que não me completa. E Abraão tinha elegido já um herdeiro. Quantas vezes nós, na nossa vida, estamos elegendo herdeiros de coisas importantes na nossa vida, que não fazem parte dos planos de Deus para nós? Quantas vezes nós estamos confiando bens que nós temos de coisas que foram dadas pelo Senhor para nós, a pessoas que não são as pessoas que Deus quer que nós confiemos? Mas passaram-se alguns anos e Abraão, diante desta palavra, creu. Abraão creu que das suas entranhas seria dada um filho. Agora vamos abrir o capítulo seguinte, capítulo 16. Quantos creem que nessa noite nós vamos nos encontrar novamente com promessas na nossa vida? E vamos aprender que nós não precisamos nos precipitar, não precisamos viver uma vida ansiosa, irmãos. Porque Deus está dizendo para nós hoje: olha, se você se esqueceu, basta você sair lá na porta, olha para as estrelas do céu, olha para aquilo que eu tenho feito na tua vida, olha para aquilo que eu estou realizando na linha do tempo na tua vida, porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Em nenhum momento eu vou deixar de ouvir a tua oração. Em nenhum momento eu vou deixar de me atentar para aquilo que para a tua essência é importante.
E é interessante que Abraão tinha necessidade de um filho, mas Abraão desconhecia que Deus tinha planos para que ele tivesse esse filho. Às vezes nós seguimos Deus, caminhamos com Jesus e não percebemos que os nossos planos no Senhor Jesus são os mesmos, e sofremos por antecipação. E os planos de Deus para Abraão eram os mesmos sonhos que Abraão tinha. Mas, como somos seres humanos, nós achamos que aquilo que Deus nos prometeu, Ele precisa cumprir rapidamente. Vamos ver o versículo 16, o capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abrão: o Senhor tem me impedido de ter filhos. Toma minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter Abrão habitado 10 anos na terra de Canaã. Vou repetir: depois de ter habitado 10 anos na terra de Canaã, ele conheceu a Agar e ela concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou sua senhora. Então disse Sarai a Abrão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Pus a minha serva em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Senhor julgue entre mim e ti. Disse Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe como bem te parecer. Então Sarai a maltratou, e ela fugiu da sua presença. O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, fonte que está no caminho de Sur, e disse a Agar, serva de Sarai: de onde vieste e para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebestes e terá um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Até aqui, irmãos. Olha, nós vimos no texto que 10 anos foram suficientes ou demorados demais para que Abrão esperasse. Quantos nós aqui nesse lugar hoje estamos ouvindo uma voz dentro de nós que já deu tempo? Nós precisamos parar de esperar Deus, porque Deus está demorando. Ou, como o texto indica, buscar uma outra vertente, uma outra alternativa para a promessa de Deus. Olha, tem uma promessa, mas tem um jeito que eu posso ajudar Deus a realizar. A primeira coisa que eu queria que nós marcássemos no coração, que nós aprendêssemos no momento de precipitação ou de decisão antes da hora, movidos pelo ímpeto da ansiedade, aprendermos a não subestimar a importância do tempo. Vou repetir: para nós lidarmos com a nossa ansiedade, nós precisamos identificar na nossa vida a importância de não subestimarmos a importância do tempo, porque é o tempo que vai nos dar a temperatura ou a estatura que nós estamos, ou se estamos prontos para receber algo de Deus. É o tempo que vai dizer. E se eu buscar acelerar o tempo, eu só estou comprovando que não estou pronto para receber.
Eu estou afirmando algo para Deus. Não me dá porque eu não estou pronto. Não me dá este filho, não me dá este resultado, não me dá este contrato, não me dá esta casa, não me dá esse carro, não me dá essa esposa, não me dá esse marido, porque eu não estou pronto. Eu vou colocar meus pés pelas mãos, eu não sei lidar com a ansiedade. O desafio para um cristão viver uma vida equilibrada é saber equacionar a relação tempo e resultado. E nessa energia de mundo que nós vivemos hoje, onde nós somos cobrados resultados em todo o tempo, e às vezes precisamos tomar uma decisão rápida, eu sei disso. Na nossa vida espiritual, nós não precisamos ou não devemos funcionar assim, irmãos. Eu me lembro que eu tinha uma angústia interior, eu estava compartilhando com o Mateus ontem, lembrei disso, porque estava pensando nesse texto, no discipulado. Eu tinha uma ânsia, irmãos, de orar em línguas, em ter experiências com ditos. E muitos anos eu fiquei nessa angústia. Eu falei, meu Deus. Aí eu vi os irmãos ali já mais experimentados que eu, com mais caminhada. Eu desejava, eu lia as escrituras e falava, buscar os melhores dons e coisa e tal. Eu falei, Senhor, eu tô... Aí eu lia a palavra, eu orava e eu não tinha experiência. Aí eu sempre trabalhei sozinho, eu escuto muito rádio, e às vezes sintoniza rádios de evangélicas para ouvir um louvor e coisa e tal, e eu acabava escutando aquela chamada, sexta-feira da liberação do Espírito Santo, e se você não fala em línguas estranhas, ou em língua dos anjos, vem aqui que... Eu ficava pensando, acho que eu vou lá, eu quero tanto isso, está demorando, Deus não... Aí um dia eu escutei no meu coração, o que você está buscando não está lá, está dentro de você. E quando você entender e viver profundidade, é no lugar que você está que eu vou te encher e vai haver uma invasão e essas coisas vão acontecer. E eu descansei nessas agendas aí E um dia nós estávamos num estudo de manhã, não me lembro se era o nosso discipulado, um estudo lá na comunidade, lá na Vila Mariana ainda, e nós tivemos um momento ali de intervalo e começamos a orar. De repente o irmão não falava e começou, eu falei, e aí todo mundo. Aí nós começamos ali e ficamos um bom tempo. Eu falei, meu Deus. E aí eu me lembrei daquele sentimento que o Espírito colocou no meu coração. Quando a gente consegue estabelecer um equilíbrio entre essa relação, nós amadurecemos como cristãos, como discípulos. Então o tempo, ele não deve ser visto como o nosso adversário. O tempo tem que ser visto como o nosso aliado. É através do tempo que Deus vai nos tirar o pulso, falar, não, agora não tem problema. Ele pode viver isso. Segunda coisa que nós precisamos aprender, e talvez seja mais importante, quando as coisas parecem ser as mais certas, preste atenção, preste ainda mais a atenção. Olha, Deus falou para Abraão, Abraão, das tuas entranhas, mas Deus falou que era Sarai? Não. Quando Sarai ofereceu a sua serva, parecia coisa certa? Sim ou não, irmãos? Sim. Olha, já haviam passado 10 anos. Quando Esaú chegou com fome de uma caça, morrendo de fome, e falou para o seu irmão, me dá esse prato de comida. E Jacó falou, olha, eu até te dou, se você me der em troca a primogenitura.
De que me serve a primogenitura? Eu estou morrendo de fome. Parecia ser a coisa certa de saciar a fome naquele momento. Quando homens de Deus se depararam com movimentos onde a coisa mais certa era aquela e enveredaram por esse caminho, muitas vezes isso trouxe muita confusão. Porque aquilo que aparentemente é o certo, se nós formos verificarmos no nosso interior, irmãos, nós vamos ver que isso atende uma área visceral, instintiva dentro de nós. Abraão e Ló estavam com um problema, os seus pastores contendiam. Abraão, um homem maduro em Deus, fala para Ló: Ló, nós não conseguimos mais continuar juntos, os pastores estão tendo problemas, nós estamos com uma dificuldade. Olhe para toda a tua frente e escolhe o caminho que você quer. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você escolher o norte, eu vou para o sul. Escolhe. O que pareceu bem aos olhos de Ló? Campinas verdes, água, planície. O que parecia certo para Ló? Vou para lá. Abraão falou: não tem problema, é lá. Eu vou para lá, vou para o céu, para o deserto, porque eu não dependo disso, dependo de Deus, eu dependo de Cristo. Não adianta eu me enveredar ou me entusiasmar pelas circunstâncias que podem parecer para o meu ventre as mais interessantes, as mais significativas. Talvez para o ventre de Abrão, Agar fosse algo que o preenchesse. E qual era a atitude que Abrão deveria ter tido, irmãos? Sarai, não, Deus tem uma promessa para nós. Muitas vezes Deus tem tido promessas para casais aqui, mas as pessoas ainda estão vendo seus interesses individuais dentro do casamento. Não dá certo. Se Abraão resiste e fala: não, Sarai, o que Deus tem para nós é o nosso. Não quero serva nenhuma. Eu não quero, eu abro mão da providência do homem, das alternativas que nós encontramos para facilitar a vida de Deus. Deus está demorando, vamos ajudar ele. Davi sendo perseguido por Saul querendo matar Davi. Por 3 vezes Deus deu Saul na mão de Davi. O que era certo Davi fazer? Vou resolver essa história. Esse camarada, se me pegar, ele vai me tirar, vai me cortar o pescoço. O que era o certo para Davi, irmãos? Saul dormindo aos pés dele. Eu não toco no ungido do Senhor. Eu não me movo pelas ações que envolvem o meu caráter humano, visceral, instintivo. Eu não vou dar lugar para isso, resolver do meu jeito as coisas que Deus já me deu espiritualmente. Não, Davi não quis matar Saul, não. Se Deus me prometeu, Deus vai me dar. É no tempo dele. Eu tenho só que flechar o chão, igual a semana passada nós falamos. Já foi dado no mundo espiritual. Jesus com 30 anos vai começar um ministério, irmãos. A coisa mais importante que Jesus teria que fazer em toda a sua trajetória diante de Deus. Qual era a atitude mais certa que Jesus poderia fazer para constituir um grupo de pessoas? Jesus poderia ter intuído, como eu e você talvez faríamos: eu vou visitar várias sinagogas e procurar os homens mais espirituais que eu encontrar. Os irmãos que falam língua estranha, que entram lá em processos, eu vou prestar atenção nesses camaradas aí eu vou chamar. Olha, eu estou desenvolvendo um trabalho de Deus aí, vem aqui. Jesus procurou eu e você, 12 homens que não tinham nada deles mesmos, para que Deus e o Senhor Jesus pudessem colocar neles um espírito novo, irmãos. Oh, meus irmãos, nós precisamos disso.
buscarmos a presença de Deus para que Ele crie em nós um ímpeto, um caráter novo, um espírito novo. Não vamos nos deixar levar pelas coisas aparentemente certas. Vamos aprender a lidar com as nossas ansiedades, porque senão o mundo lá fora vai preparar Ismael para nós, e nós vamos ter que levar Ismael pela vida inteira, porque no momento de intranquilidade, de ausência de Deus, nós vamos dar vazão ao nosso instinto. E aí que depois que nasceu, depois que concebeu, acabou. Tinha um grande amigo de Jesus doente, à beira da morte. E os homens correram por uma grande distância para encontrar Jesus. E aqueles homens sôfregos, cansados da viagem, conseguem alcançar Jesus no caminho e falam para ele: Mestre, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Lázaro, quem tu amas, que tu ficas na casa, que tu evangelizaste, está doente. Qual que é a atitude mais certa, irmãos? Lázaro está doente, vamos lá, volta lá. Jesus parou e ouviu Deus. Nós vamos seguir viagem, despedir os homens. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Se você conseguir parar diante do teu ímpeto humano e controlar essa visceralidade que nós todos temos diante da presença de Deus, deixa eu te dizer, o que Deus tem reservado para você é muito maior, muito mais elevado, é muito mais recompensador. Aquilo que Jesus fez com Lázaro 4 dias depois da morte dele foi o maior sinal, a maior demonstração de uma grande experiência com Deus, e nós deixamos isso passar por entre os nossos dedos. Quantas vezes na nossa vida nós somos levados a situações parecidas com essa de Abraão, com essa de Jesus, e acabamos cedendo aquilo que uma voz humana dentro de nós fala: faz, está certo. Olha, você não está passando ninguém para trás. Olha, não está desfavorecendo nem A nem B. Olha, não vai causar dano, aparentemente. Terceira coisa que eu quero te dizer, meu irmão, quando nós damos vazão para isso, quando nós damos vazão a essa natureza, nós vamos resolver o problema momentâneo, mas nós vamos carregar a consequência desse ato para a vida toda. Quando nós damos lugar para a instintividade resolver ou decidir as coisas na nossa vida, nós resolvemos a coisa naquela hora, nós apagamos o incêndio, mas nós vamos levar a consequência para sempre. Abraão, se tivesse buscado Deus, em vez de ter olhado para Agar e falado: serva cantadora, hein? Serva tem predicados, hein? Vou fazer um esforço, Sarai, vou fazer um esforço. Traz ela para cá, para a tenda, fazer uma força. Quantas vezes nós somos assim, irmãos? Sobre uma aparente obra espiritual, nós estamos saciando o desejo carnal, nós estamos matando a fome do homem natural, sobre, entre aspas, fazendo a vontade de Deus. O que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje, irmãos, é que homens e mulheres aqui precisam acabar de uma vez por todas de serem movidos pela impetuosidade, pela ansiedade, porque o mundo lá fora vai sempre estar oferecendo Agar para nós, para homens e para mulheres. Está cheia de Agar, está cheia de gente lá fora te oferecendo Agar, meu irmão, e parece que não vai causar problema nenhum se você aceitar uma meia hora, uma hora de Agar na tua vida. Ela vai te causar um embaraço do restante de toda a tua trajetória. Nós vivendo hoje, nós estamos vivendo
o de amanhã, as consequências de hoje, das decisões de hoje. O amanhã é o reflexo do que nós estamos aceitando ou dando lugar hoje. E na nossa vida, nós precisamos de uma vez por todas passarmos por cima, aprendermos a não nos deixarmos enganar por uma voz chamada eu mesmo, que está aqui dentro de nós. Quantos aqui hoje olham para o Ismael de anos atrás e falam assim: eu podia ter evitado esse Ismael. Olha, se você não tem mais como evitar esse que está aí, você tem hoje como evitar os próximos. Porque o texto diz que Ismael gerou uma grande descendência. Quando nós damos voz, nós damos lugar a esta voz dentro de nós, de um Ismael, ele vai causar dentro de nós uma grande descendência. Um Ismael chama outro Ismael. O que o Espírito Santo tem criado dentro de nós? Que tipo de disposição nós temos vivido, irmãos? Nós temos olhado para a nossa trajetória e sendo sempre movidos por aquilo que, entre aspas, parece ser o certo. Espiritualmente, não é assim. Eu tenho decidido, ou buscado decidir sempre, frear o primeiro ímpeto. Abraão foi movido e tragado pelo primeiro ímpeto. O primeiro ímpeto é a gente agir precipitadamente. Depois não dá para recolher o que falamos. Não dá para trazer de volta o tapa que desferimos. Não dá mais para recolher a lágrima que soltamos. Não dá mais. Não dá mais, irmãos. Muitas vezes o que vai nos sobrar é o lamento. Como Abraão lamentou todos os dias da sua vida, ter dado lugar à sua natureza. Nós diante do nosso casamento, vamos continuar agindo precipitadamente. Nós vamos despedir a nossa mulher, o nosso marido. Nós vamos massacrá-los com palavras todas as vezes que este ímpeto vier dentro de nós. No nosso trabalho, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, na nossa igreja, nós vamos continuar tendo um relacionamento onde a primeira energia que prevalece. Nós queremos amadurecer no Evangelho. Nós nos queremos tornar homens que têm controle próprio, domínio próprio, pessoas menos ansiosas. Jesus, no maior discurso que ele faz no monte, onde ele reúne ali muitas pessoas, ele diz assim: por que andais ansiosos? Por que andai perturbados dentro de você mesmo? Olha o lírio do campo. Aprenda a contemplar as coisas fora de você. Aprenda a parar e ver o que Deus está movendo à tua volta. Aprenda, em nome de Jesus, a contabilizar melhor o tempo, porque o tempo é parte do processo. Hoje é tempo de nós sufragarmos, nós matarmos este Ismael que nos corrói dentro de nós. O sentimento da culpa de nós termos promovidos Ismael na vida das pessoas que nós amamos, ou de nós perdoarmos a nós mesmos pelos Ismaéis que nós carregamos. Hoje o Espírito Santo tem nos reunido aqui, irmãos, para nós vivermos um processo de libertação disso. Porque tem homens e mulheres aqui que carregam o sentimento de um grande Ismael na sua vida. Ah, se eu tivesse naquela hora, naquele momento, pensado ou feito diferente.
hoje nós vamos por fé. Hoje vai acontecer algo novo, porque Deus falou que não herdará com você, Abraão, ninguém menos do que o filho da minha promessa. E o filho da promessa de Deus chamava-se Isaque, e o nome Isaque quer dizer sorriso. Então o que Deus está querendo tirar de nós hoje é todo lamento e transformar nossa vida em Jesus um grande sorriso, irmão. Aleluia. Vamos vencer os Ismaéis, o sentimento de fracasso, as coisas que não deram certo, porque Deus tem o Isaque para nós hoje. Deus hoje tem o filho da promessa para nós hoje nos alegrarmos nele, para contemplarmos as maravilhas que Deus está colocando hoje na nossa vida. Eu sou hoje somente um porta-voz, porque o Espírito Santo falou: Mário, vai lá e diz aos irmãos que Deus hoje está fazendo nascer Isaques naquela comunidade. Sorriso, leveza, vontade de continuar, a certeza de que as coisas erradas ficaram para trás, porque Jesus é aquele que me anuncia: eis que faço tudo novo, as coisas velhas ficaram para trás. Aleluia, aleluia, eu faço tudo novo, tudo novo. Nem que para isso Deus tenha que despedir Ismael hoje na tua vida. Abraão teve que se despedir de Ismael para viver o Isaque. Ismael era filho, já era um homem, um rapaz bonito, tinha por Abraão um grande amor de pai, mas a mesma palavra que fez Abraão cair, dizendo: toma minha serva Agar, foi a mesma mulher que foi usada por Deus para dizer: olha, Ismael não tem herança nas promessas de Deus. Deixa eu dizer para irmãos que estão aqui nessa noite: Deus está fazendo nascer Isaque, mas você tem que liberar Ismael. Quantos podem dar um amém? Amém. Quantos podem concordar nisso em nome de Jesus? E Abraão, com o coração partido, leva o menino no caminho do deserto e despede, porque Ismael não tinha parte na promessa que Deus tinha para ele. Vamos nos colocar de pé, irmãos.